Vamos falar sobre um problema antigo, mas que continua dando uma dor de cabeça grande, pessoal. A obra do anel viário, que já começou há mais de 10 anos, continua causando transtornos. Parte dessa obra até já foi inaugurada, o trânsito foi liberado, maravilha. Mas ainda há muitos trechos que não foram finalizados. Aí está faltando a iluminação, está faltando sinalização em boa parte lá da rodovia, um risco grande para quem passa no local. O Alisson Ferreira continua por lá e ao vivo está chamando para mostrar essa situação para a gente. Diga lá, Alisson. É exatamente isso, viu, Leals? Lembra daquela frase que a gente costuma dizer, tem, mas está faltando? É exatamente isso que está acontecendo aqui no anel viário em alguns trechos. Porque a população vem reclamando, principalmente nesse ponto onde nós estamos, que eu vou localizar você, nosso telespectador, é que a gente sai ali de Fortaleza, na Avenida Osório de Paiva, vem no anel viário em direção a Maracanaú. Quem está indo para a Ceasa, eles disseram que esse trecho foi inaugurado, esse ponto onde nós estamos, e aí eles estavam ali esperando uma ciclofaixa e também esperando uma situação diferente por aqui. Mas foi isso que não foi isso que eles conseguiram observar. A gente, inclusive, está vendo aí nas imagens do Evandro Lopes a situação. O trânsito está passando por aqui. Existe aquela sinalização pintada de branco ali no asfalto, mas à noite é complicado demais. Agora a gente consegue ver nas imagens do Evandro que falta o guarda-reio, faltam aquelas estruturas para quando o carro passa aqui ter mais segurança, né? Esse condutor e também os pedestres que passam nessa localidade. A gente sabe de como isso é importante. Nós conversamos com a população que já estava reclamando sobre isso tudo já há algum tempo. Eles, inclusive, fizeram alguns vídeos. A gente vai colocar para que você, telespectador, possa ter noção de como é que fica a situação. São pelo menos 2 pontos. O primeiro deles, que esse morador nos mandou, mostra à noite a situação por aqui. Falta iluminação demais. Então, como é que você passa por uma rodovia por essa tão movimentada e que acaba se tornando perigosa? Quantas vezes a gente falou de acidentes por aqui? Avalie à noite quando se não há essa sinalização adequada de iluminação e passam aqui carros particulares, caminhões e tudo mais. Então fica realmente complicado e faltam algumas estruturas. Se o motorista bobear, ele pode cair numa vala grande, num espaço com muita vegetação, como vocês conseguem observar agora nas imagens do Evandro. Tem até uma alça desse viaduto que foi inaugurado por aqui, mas não está funcionando por alguns fatores que já foram colocados aí pelos órgãos responsáveis, que eles precisam fazer os últimos ajustes. E a gente se questiona, se foi inaugurado, por que ainda estão faltando algumas coisas, né? Alguns ajustes? Que situação é essa? A gente está mostrando essa questão da rodovia, mas não fica só nisso não. Os moradores, esses mesmos que mandaram os vídeos para a gente, falam também da situação nas ruas paralelas, nas ruas que eles moram. A gente, inclusive, dá em uma delas, vai conversar com esse motorista, ele é morador daqui, estava esperando a nossa entrada ao vivo para justamente falar com a nossa equipe. Vou pedir primeiro para o senhor se apresentar, falar seu nome e seu sobrenome. Pronto, meu nome é William Bento, certo? Sou empresário de mobilidade urbana de aplicativo GT Fácil. William, a gente está vendo uma situação complicada aqui, né? Porque o anel viário já traz todo esse transtorno para vocês e o que seria um benefício virou uma dor de cabeça, porque você me disse para chegar na sua rua que fica bem pertinho, tem que fazer uma volta medonha. Exatamente, muito grande a volta, por a falta do acesso da alça incompleta, que não foi feito. A gente roda em torno de uns 6 quilômetros a mais. Com o preço do combustível aí que tá, não dá, né? Aumentou nosso custo aí muito, muito mesmo. Então a gente tem que dar uma volta por trás, muito esburacado, lama, insegurança, que também não tem iluminação. Se for o caso, a gente dá uma volta para ver, né? A acessibilidade aqui, ó, não existe isso aqui, né? Uma rua, a entrada de uma rua tem uns blocos fechando a rua, né? Tem a questão da alça, né? Que você me disse, foi inaugurado ali, mas não está funcionando do jeito que deveria. Pronto, inauguraram algo incompleto, né? Não existe inaugurar uma coisa que você não terminou, não tem iluminação, né? A alça não foi finalizada ali, não tem guarda-reio de segurança, certo? Não tem guarda-reio de segurança, não tem... Praticamente foi uma coisa que não concluiu, trouxe prejuízo pra gente. Nossas ruas aqui constam como se estivesse asfaltada, né? Então nos abandonaram aqui, né? Como é o nome dessa sua rua? Aqui é a Rua Israel França, é a Honório Inácio e a Rua Júlio Rangel. Pronto.
Pois vamos caminhar para cá, porque a gente vai mostrar para o nosso telespectador como é que está a situação. A sua rua, essa daqui onde nós estamos, e agora foi feita essa estrutura de ciclovia. E a partir daí, qual é o grande questionamento, né? Como é que eles vão conseguir ter acesso aqui novamente? Eles precisam seguir um pouquinho mais à frente para poder, então, ter acesso novamente à sua rua. Só que para isso acontecer, falta o mínimo de estrutura, né? Pelo menos precisa ter esse mínimo de estrutura. A gente vê alguns ciclistas passando por aqui. Mais cedo, uma moça falou com a nossa equipe de reportagem e disse: Alisson, nesse trecho que vocês estão mostrando, até tem, mas quando a gente pedala mais um pouquinho, falta, viu? Olha só a situação nesse ponto onde a gente está. Acaba esse trecho de ciclovia que existe, já começa essa parte carroçal, vamos dizer assim, de areia. Quando chove, fica pior ainda, não só para o ciclista, mas também para o pedestre. E a gente consegue observar esse ponto que é para os motoristas terem acesso a essas ruas paralelas. Vou só finalizar a nossa participação mostrando para vocês como é que fica complicado. Olha a altura dessa diferença aqui do asfalto para que essas pessoas possam chegar aqui. Tem que ser um carro potente, daqueles. E quando a gente olha aqui, ó, como é que fica quando chove? Complicado demais. Daqui a pouco a gente volta para contar sobre essa situação, mais detalhes e também o posicionamento dos órgãos que nós procuramos para, de certa maneira, dar informação para a comunidade. Volto daqui a pouco. E ainda falando em trânsito, hoje ao longo do Bom Dia Ceará, a gente foi mostrando para você a situação lá do Anel Viário, né? Aquela obra aí que está há mais de 10 anos, incomodando muita gente, continua causando transtornos. O Alisson Ferreira está lá desde o início do jornal, já trouxe algumas situações para a gente e volta a conversar com a gente ao vivo, direto de lá, para mostrar outra queixa dos moradores da região. Alisson, como é que está por aí? Exatamente, viu, Raíssa? Como você bem disse, outra queixa, porque essas queixas vêm se acumulando ao longo do tempo. Por isso até que a gente sentou, assim como vários moradores por aqui, estão sentando para esperar por melhorias. A gente estava falando no bloco passado sobre essa situação aqui do Anel Viário, desse trecho em específico de quem está indo para Maracanaú, porque os moradores estão praticamente ilhados. Ilhados porque se resumiram a apenas uma entrada e saída. E essa entrada e saída está nessa situação. Olha só, peguei uma régua aqui com o pessoal da comunidade e eles colocaram aqui para a gente fazer uma breve medição. Quase 30 centímetros de diferença quando a gente deita essa régua aqui. É essa diferença que o motorista precisa enfrentar quando vai entrar ou vai sair daqui. E quem conhece de carro sabe que isso é bastante complicado. E olha que nem está chovendo. Num período como esse de chuva, a pessoa que conhece, vem ali, na verdade, de sol, né? A pessoa que conhece consegue desviar. Mas aquela que não conhece vai caindo, ó, nesse tipo de estrutura por aqui. A gente sabe que a chuva acabou contribuindo, essa água fez com que essa terra acabasse escorrendo e ficassem com esses buracos. Então fica esse transtorno muito grande para a comunidade. Antes eles tinham acesso a diversas ruas que ficam próximas aqui ao Anel Viário. Só que eles estão reclamando dessa situação. Vou até colocar o pé para que você possa entender aqui, ó, nas imagens do Evandro Lopes, como é que fica a profundidade desses espaços. E aí quando a gente sai daqui, o carro precisa enfrentar tudo isso, mas o pedestre também sofre. Até agora há pouco tinha algumas pessoas conversando com a gente. Aí tem essa área aqui de mato grande, né, de mato alto, que acaba atrapalhando para a visibilidade durante a noite. Existem poucas luzes aqui próximas às casas. No Anel Viário, até a gente pediu para o morador mostrar, não tem visibilidade de nada, é tudo só escuridão. Se não tem farol, você não se dá bem, porque precisa redobrar esse cuidado. E aqui desse lado, essas ruas, olha só como é que elas estão. Inauguraram, disseram que estava tudo bonitinho ali no Anel Viário, mas quando a gente olha para esse tipo de trecho, está nessa situação. Então os moradores, tão perto de uma obra que estava aí se arrastando há tanto tempo, receberam a informação que essa obra ia ser inaugurada, que finalmente ia caminhar. A gente já mostrou ciclofaixa que não foi terminada, que estava com problema, alça do viaduto que também não foi terminada, está com problema, não está em pleno funcionamento. Aí fica o pessoal aqui da comunidade que mora nessas casas vizinhas, de quem vem aí da Osório de Paiva, de Fortaleza, no sentido Anel Viário para ir para Maracanaú, chega nesse trecho aqui, encontra esses problemas na rodovia, mas também encontra essa falta de realmente asfalto, encontra esses buracos. Quando chove fica pior ainda. A gente já viu que é uma região que tem muitos moradores, inclusive a gente está vendo até uma senhora ali do outro lado da rua, ela teve que passar por aquela buraqueira e não está chovendo. Agora avalie quando chove, meu povo, como é que não fica a situação.
Obviamente, a gente foi atrás de respostas para essa população daqui. A gente conversou com o pessoal da Superintendência de Obras Públicas e eles se posicionaram dizendo que a resposta deveria vir do DENIT. A gente procurou há mais de uma semana o pessoal do DENIT e eles não informaram nada. Ontem a gente procurou de novo para dar um outro lado dessa história, já que a gente vinha para cá hoje. Também não responderam nada até agora. Então é esse tipo de descaso, né, que a população fica sem saber como fazer. Ó, agora há pouco um senhorzinho caiu aqui de bicicleta, ó. Olha só a situação. Porque inclusive estava fazendo um carregamento de algumas galinhas, acabou caindo nesse buraco e aí virou a bicicleta. Inclusive está ali pegando os animais no meio da vegetação. É esse tipo de transtorno que a população realmente passa aqui. É porque é um ciclista, essa parte onde ele está deveria ser uma ciclofaixa, na verdade uma ciclovia, só que ela não foi completamente feita, então tem esse tipo de prejuízo. Então é isso que a gente está acompanhando. A gente foi atrás de respostas, reforçando, só que até agora não recebemos. Então a população fica assim, sem saber como é que eles vão seguir com os próximos dias com esse tipo de problema, viu? Volto com vocês no estúdio, Léo e Raíssa. Alisson, a gente vai ficar de olho, aguardando uma resposta, né, uma conclusão sobre essa situação, para dar um retorno para os moradores que estão, de fato, revoltados. E a gente torce para que, enquanto isso, não aconteçam mais acidentes, né? A gente acabou de flagrar aí um pequeno acidente, soubemos de outros que já aconteceram na região. De fato, com essa quantidade de problema aí, podem acontecer mais acidentes. Tomara que não. Tomara que a gente consiga uma resposta rápida e uma melhoria aí nesse trecho da cidade. Obrigada, Alisson. Bom dia para você, bom trabalho.